Olá pessoal, mais uma vez, nesse período de quarentena, nós vamos fazer a exposição de um texto bíblico, por sua vez escatológico. Estamos meditando em textos escatológicos nesse período de pandemia. E nesta ocasião nós vamos estudar Apocalipse capítulo 12, versículo 1 ao 18. Apocalipse capítulo 12, versículo 1 ao versículo 18. Vamos iniciar então lendo o texto propriamente dito. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que ele a sustentasse durante 1260 dias. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, que foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Pois bem, estamos diante de um texto completo, totalizante, por assim dizer, porque possui a mensagem do Evangelho como um todo, do começo ao fim. Ou seja, a história da revelação completa
de Gênesis a Apocalipse é resumida em Apocalipse capítulo 12. É um texto que toca sobre todos os assuntos da história da redenção. Esse texto que nós vamos estudar a partir de agora é muito, muito importante para a igreja hoje, como também para a nossa sociedade em geral. E o nosso objetivo é entender as partes que compõem esse texto e logo em seguida trazer algumas aplicações para nós. Pois bem, o Apocalipse significa revelação. É o livro das revelações. É Deus desvendando o que vai acontecer para nós. Mas também nos mostra as coisas que já aconteceram e coisas que estão acontecendo na atualidade. O Apocalipse, no entanto, se refere a esses três tempos: passado, presente e futuro. Tem como pano de fundo, por exemplo, Gênesis, Êxodo, Daniel, Zacarias e outros textos proféticos ou escatológicos que já circulavam à época de João. João escreve baseado nesses escritos também. O Apocalipse, no entanto, é um livro que revela. Não é um livro obscuro, difícil, codificado. É claro que a sua linguagem possui simbolismo espiritual e que para entendermos esses símbolos, nós precisamos recorrer a próprias Escrituras, porque as Escrituras interpretam as Escrituras. E aqui, em Apocalipse capítulo 12, nós vamos perceber que o texto apresenta a revelação que se propõe a dar também. É claro que o Apocalipse, na verdade, é dividida geralmente em duas grandes partes. A primeira parte, capítulos de 1 a 11, fala sobre 3 sessões. Capítulo 1, abertura. Capítulo 2 e 3, 7 candeeiros. Capítulo 4, 5, 6 e 7. Capítulo 8, 1 a 5, os 7 selos. Capítulo 8, 6 a capítulo 11, as 7 trombetas. O capítulo 12 e 13 fala das 7 personalidades. 7 personalidades: a mulher, o dragão, o filho da mulher, Miguel e os descendentes da mulher. Então, as 7 personalidades aqui descritas. No capítulo 13, tem as 2 últimas, ou seja, a besta que sobe do mar, poder político, o anticristo, e a besta que sobe da terra, o poder religioso, falso profeta. Os capítulos 14 e 15, nós temos 7 flagelos ou juízos. Capítulo 16, as 7 taças. 17, a grande meretriz, que é o sistema econômico, religioso, político deste mundo. Capítulo 18, a queda da grande meretriz. Capítulo 19, a queda do anticristo e o falso profeta. Capítulo 20, a queda de Satanás. Capítulo 21, 22, novos céus e nova terra. Então, na primeira parte, capítulos de 1 a 11, nós temos 3 sessões. E na segunda parte, capítulo 12 ao 22, nós temos 4 sessões. Então, o Apocalipse tem 4 sessões
na segunda parte e 3 sessões na primeira parte, fazendo ao todo 7. Então surgiu a ideia da teoria dos 7, ou seja, o Apocalipse conta a mesma história 7 vezes, com figuras e imagens diferentes, com o objetivo de mostrar da primeira à segunda vinda de Cristo o estado eterno no final. Então, na verdade, o livro que revela a vitória do Cordeiro e a vitória da sua igreja. É um livro de vitória. É claro que nós precisamos avaliar o contexto imediato para os leitores ouvintes originais do Apocalipse, que estavam no primeiro século. Eles estavam sendo perseguidos por Nero, depois Dominiciano, e estavam sendo espoliados, torturados, presos e até mortos. E João escreve de maneira simbólica, se valendo da literatura já existente em alguns casos, para comunicar aos irmãos na fé no século I. O objetivo é esse, comunicar no século I a eles, mas tem a perspectiva profética, porque o Apocalipse também aponta para coisas que ainda hão de acontecer. Então, Apocalipse é dividido em 2 grandes partes. Capítulos de 1 a 11 é a primeira grande parte e fala sobre a perseguição do mundo à igreja. Essa perseguição é velada, por assim dizer. Dos capítulos 12 ao capítulo 20, fala da perseguição do quarteto do mal, o diabo, o anticristo, o falso profeta e a grande meretriz, em relação à igreja. O dragão furioso, o anticristo persegue, o falso profeta engana pela falsa religião e a grande meretriz seduz. Então, essas são as armas utilizadas pelo mal para desvirtuar ou desencaminhar a igreja. E é claro que nós estamos mais acostumados, pelo menos aqueles que me acompanham aqui, que, na verdade, o Apocalipse ele possui 7 sessões. 7 sessões. A abertura, capítulo 1. 7 candeeiros, capítulo 2 e 3. Capítulo 4 ao capítulo 8, versículos de 1 a 5, os 7 selos. Capítulo 8, versículo 6 ao capítulo 11, as 7 trombetas. Capítulo 12 e 13, as 7 personalidades. Capítulo 14, 7 flagelos ou juízos. Capítulo 15 e 16, as 7 taças da ira de Deus. Os capítulos 17 e 18, a meretriz e a sua queda. Capítulo 19, a queda do anticristo. Capítulo 20, a queda de Satanás, a batalha final e o juízo final. Capítulo 21 e 22, novos céus e nova terra. 7 coisas novas, por assim dizer. Essa é a mensagem do Apocalipse. É muito simples de entender. Mas o nosso foco hoje é o capítulo 12. É um texto completo, totalizante, que toca em todos os assuntos da história da redenção, do começo até o final. Nós vamos observar aqui essa narrativa e olhar os ataques do dragão contra a igreja. Vamos começar então capítulo 12, versículos 1 e 2. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Grande sinal. Depois dos 7 selos e das 7 trombetas, e antes das 7 taças,
que é capítulo 15, versículo 7 e capítulo 16. Nesse período, intervém uma visão potentosa. Uma mulher, primeira das 7 personalidades mencionadas no capítulo 12 e 13. 12 e 13. Cada uma delas toma sua parte nesta visão de lutas e conflitos. A mulher. O que significa essa mulher? Alguns estudiosos querem afirmar que esta mulher significa Eva. Gênesis 3. O texto aqui não se refere a Eva em parte alguma. Então, essa interpretação está descartada. Outros, mais alinhados ao romanismo, costumam dizer que esta mulher aqui, vestida do sol com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas, significa Maria sendo assunto aos céus. Essa interpretação, que iniciou na Idade Média, é tomada por certa hoje entre os católicos romanos, por assim dizer. Mas o texto não se refere a Maria. Não se refere a Maria. E se caso se referisse a Maria, destruiria outra doutrina romana que é da virgindade perpétua de Maria. Porque aqui diz que essa mulher tem outros filhos. E aos romanos costumam dizer que Maria só teve Jesus e não outros. Então, não é uma coisa nem outra. Maria aqui não é assunto aos céus e também não é a mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas. Não é Maria. Não é a Virgem Maria. Embora ela pertença à história da redenção como mãe do nosso Senhor, mas aqui o texto não se refere a ela. Também aqui o texto não se refere a Raquel. Não se refere a Raquel literalmente. O texto é simbólico e se refere à igreja do Antigo Testamento, ou seja, o remanescente fiel. Na verdade, o que está sendo dito aqui é que a igreja do Antigo Testamento e do Novo Testamento em continuidade é esse símbolo aqui. Tome por certo Gênesis capítulo 37, versículo 9, quando José teve um sonho do sol, da lua e de 11 estrelas se inclinando perante ele, e contou a seu pai Jacó, que por sua vez lhe deu a interpretação. Eu, tua mãe e teus 11 irmãos vamos ajoelhar-se diante de ti? Então, esta visão em Gênesis 37, dada a José, reflete-se aqui como pano de fundo. Ou seja, aqui se refere à igreja do Antigo Testamento e do Novo Testamento em continuidade. Essa é a figura da mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Não é Eva, não é Israel, não é Maria, não é Raquel, literalmente, mas é uma figura da igreja no Antigo Testamento, ou seja, o remanescente fiel, em continuidade, e a igreja do Novo Testamento em diante. É toda a totalidade do povo de Deus, de todas as épocas, de todos os lugares. Principalmente os do Antigo Testamento que estavam na perspectiva ou expectativa da chegada de Jesus. Então, é nesse sentido que nós vamos entender esse símbolo aqui. Que, achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz.
Isso aqui se refere à expectativa que havia no Antigo Testamento do nascimento de Jesus. Isso é claro, dado a quantidade de profecias que foram profetizadas em relação à primeira vinda de Jesus, como também em relação à sua segunda vinda. Então essa expectativa messiânica no povo de Deus no Antigo Testamento é muito peculiar, e é isso que quer dizer aqui. Jesus nasceu dessa linhagem que inicia em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o proto-evangelho. A descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então essa descendência de onde veio Jesus. Pois bem, e o segundo sinal aqui, porque o texto trata de três visões. Primeiro a mulher, depois o dragão, depois o dragão perseguindo a igreja do Novo Testamento. Essas são as três visões que o texto quer nos dar. Então a primeira visão, a mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, com a coroa de 12 estrelas na cabeça, não se refere a Eva, a Raquel literalmente, a Maria e a Israel étnico, mas se refere ao povo de Deus, de todo o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, e em continuidade nessa perspectiva do nascimento de Jesus, a chegada do Rei. Pois bem, o versículo 3 é a segunda visão. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então a mulher, simbolizando o povo de Deus, desde o Antigo Testamento em diante, é perseguida pelo dragão, que é símbolo do diabo. O dragão é símbolo do diabo. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão. Dragão aqui é um símbolo do diabo, como diz o versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então, alguns costumam dizer que o diabo é uma invenção da religião para dar sentido à maldade neste mundo. É claro que isso não procede. Outros dizem que o diabo foi inventado pelos judeus para mostrar a maldade e livrar, por assim dizer, Deus do mal que há no mundo. Outros dizem que o diabo é apenas uma energia negativa. Outros chegam a dizer que o diabo não existe, é uma lenda, é um mito. Mas o Apocalipse toma por certo que o diabo existe. E aqui é identificado com essa figura lendária, o dragão, que fala da sua monstruosidade grande, que fala da sua força, vermelho, e aqui cor de fogo no original grego, com 7 cabeças, isso fala da sua autoridade, 10 chifres, fala da sua força, do seu poder, e nas cabeças 7 diademas, fala da sua sutileza.
e também da sua perspicácia, versículo 4, a sua cauda, ou seja, a cauda do dragão, arrasta a terça parte das estrelas do céu. Nós somos informados a respeito do capítulo 1 que estrelas significam anjos. É possível que o dragão tenha seduzido anjos e a terça parte, simbolicamente, desses anjos seguiram a Satanás. E é claro e evidente que esses anjos se tornam em demônios, seguidores de Satanás, para fazer o mal, os quais lançou para a terra. Claro, o diabo foi lançado para a terra com os seus anjos. E o dragão, ou seja, Satanás, se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, ou seja, em Israel, naquela perspectiva do nascimento de Jesus, estava ali Satanás tentando, ao longo de toda a história, atingir o Filho de Deus, Jesus, que haveria de nascer à ocasião. Frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. É claro que aqui tem uma conotação ao nascimento de Jesus. No versículo 5, por exemplo, nasceu-lhe, pois, um filho varão. Então, aqui se refere em poucas palavras e com linguagem altamente simbólica a perspectiva do nascimento de Jesus, o nascimento de Jesus, sua morte, sepultamento, ressurreição, ascensão, sentou no trono, de onde virá segunda vez. Então, essa figura se refere ao Senhor Jesus, vida e obra, completamente. É um texto que totaliza a revelação evangelical. Me diz o versículo 5: Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações, com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus ao seu trono. Ou seja, aqui se refere a Jesus como um todo. Seu nascimento, morte, sepultamento, ressurreição, ascensão e entronização. Versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, um tempo, tempos e metade de um tempo significam a mesma coisa. É um período de tempo simbólico que se refere à era do Evangelho, o tempo do início do Evangelho até o final do Evangelho. A igreja sempre foi perseguida e sempre será perseguida. Ou seja, desde o começo até o final dessa era do Evangelho, a igreja sempre foi perseguida. Sempre foi perseguida. É isso que esses números querem dizer. É isso que esses números querem dizer. Que o tempo do Evangelho, que nós estamos nesse tempo agora, no tempo da pregação do Evangelho, que nada pode deter ou destruir o Evangelho, mas é tempo de pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, mesmo com a perseguição. Pois bem, então, primeira visão, a mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, na cruz, e ali
é a primeira queda ou derrota de Satanás. Capítulo 12 de Apocalipse vai nos mostrar as sequentes derrotas ou quedas de Satanás. Em primeiro lugar aqui, Satanás esperava devorar o menino, mas o que ele conseguiu foi matá-lo na cruz. E a morte de Jesus na cruz foi a derrota de Satanás. Satanás, pensando que matando Jesus na cruz venceria, pelo contrário, foi derrotado. Então, a primeira derrota de Satanás acontece na cruz. A segunda derrota, se não vejamos, versículo 7. Houve peleja no céu. Houve peleja no céu. Então, percebam que inicialmente a guerra era na terra. Agora a guerra é no céu. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Miguel é anjo da guarda de Israel, conforme Daniel capítulo 10, versículos 13 e 21. Símbolo do socorro divino, capítulo 12, versículos 7 a 10 de Daniel. E é o anjo da guarda. É claro que alguns tentam conectar Miguel aqui com Jesus, como se Jesus estivesse em guerra com Satanás. E quem pensa assim são aqueles que estão mais alinhados ao sabatismo. Mas Miguel aqui é o anjo da guarda, protetor de Deus, e não Jesus. Que não há uma batalha entre o diabo e Jesus. Pelo contrário, isso é uma invenção de Ellen White. Não é bíblico. Pois bem, houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Ou seja, os demônios. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Sim, o diabo e os seus demônios tinham acesso ao céu. E quando Jesus morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, não se achou mais ali possibilidade de Satanás retornar. Então ele foi impedido de entrar nos céus. Então, isso, por exemplo, está em Jó capítulo 1 e 2, porque nos diz lá que em Jó capítulo 1 e 2 que Satanás ele estava na terra, ia para o céu e prestava contas ou esclarecimentos a Deus. Mas essa sua entrada ou acesso ao céu é proibida quando Jesus volta aos céus com grande poder e glória. Pois bem, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E foi expulso, foi entronizado o defensor, o advogado, Jesus, foi expulso o dragão, o diabo, que é o nome em grego, e Satanás, que é o nome em aramaico, hebraico, e ambos significam caluniador. É bem peculiar ao diabo esse título. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então aqui fala da segunda queda de Satanás. É quando Cristo é assunto aos céus e é entronizado. Logo,
é expulso o grande dragão, o diabo, Satanás. Ou seja, o promotor ou acusador, sedutor, caluniador, maligno, assassino, Satanás é destronado, ele cai, é quebrado o seu acesso ao céu, a sua entrada aos céus, ele é expulso porque Jesus é entronizado. Então aqui é a segunda derrota de Satanás no texto de Apocalipse capítulo 12. A primeira, achando que matando Jesus na cruz venceria, pelo contrário, foi derrotado. A segunda é que quando Jesus foi entronizado, Satanás não teve mais acesso ao céu. Essa é a queda de Satanás. Quando Jesus é assunto aos céus, o diabo não tem mais acesso. Ele perdeu esse acesso. Ele foi expulso para a terra com os seus demônios. Portanto, o diabo não está preso literalmente. Ele está preso na soberania de Deus, mas atua neste mundo. Na verdade, está nas regiões da potestade do ar. Né? Então, é ali, na esfera da potestade do ar, que Satanás e os seus demônios atuam nos filhos da desobediência neste mundo. Então, aqui, a segunda derrota, queda de Satanás. Versículo 10. Então, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Jó capítulo 1 e 2. Satanás tem acesso a Deus e acusa Jó. Zacarias capítulo 3. Satanás acusa o sacerdote Josué diante de Deus. Essa acusação diante de Deus não é mais possível porque Jesus morreu na cruz e venceu Satanás. Porque na cruz houve duas mortes. A morte de Cristo e a morte de Satanás. É na cruz que o diabo é vencido. Seu poder é quebrado e a sua queda é iniciada. E quando Cristo volta aos céus e senta no trono, Satanás é destronado. E então é enviado à terra para perseguir os crentes. Nós estamos vivendo dias de China. E muitas pessoas estão com medo do dragão chinês. É claro que a China ficou gripada, espirrou e o mundo todo ficou doente. Economicamente, a China é uma potência, militarmente também. Mas as pessoas estão com medo da ditadura comunista, fascista, chinesa. Na verdade, não tenha medo do dragão chinês, porque por trás do dragão chinês está o dragão, o diabo, Satanás, o acusador, o maligno, o assassino. O nosso mundo está de ponta cabeça completamente caótico no sentido político, econômico, médico, psicológico, tecnológico, científico, porque por trás de tudo isso está a ação maligna. A ação maligna. E a China comunista vai virar pó. E o diabo já está derrotado. Nada poderá deter a marcha da igreja e a pregação do evangelho. Essa é a época do evangelho. Nós precisamos pregar o evangelho, porque nada poderá detê-lo. Nada, absolutamente nada, pode deter a igreja e o evangelho quando pregado. É claro que nós precisamos estar de sobreaviso
em relação a tudo isso. Mas se não vejamos, agora acontece festa nos céus, porque o diabo e os seus demônios foram expulsos. Mas na terra, desespero e pavor, porque o diabo e os seus demônios vieram com toda a fúria, porque perdeu na cruz e foi expulso do céu. Então ele vem à terra guerrear contra o restante, que é os remidos de Jesus. Se não vejamos, versículo 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Ou seja, o diabo, mais uma vez, é derrotado porque, na sua mente, matando um crente, perseguindo a igreja, ele terá vencido os cristãos ou os seguidores de Jesus. Pelo contrário, quando o crente morre pela perseguição maligna, o seu corpo morre, mas a sua alma ou espírito volta para Deus. Então o diabo imagina que matando um crente vencerá. Pelo contrário, será derrotado. Porque o crente que morre fiel é vencedor, é vitorioso. Porque o seu sangue derramado não é sinal de derrota, e sim de vitória. Porque morreu pela fé. Porque esse cristão, ele foi redimido pelo sangue de Cristo. Então o diabo não pode lamber o sangue de Cristo, ele quer lamber o nosso sangue. Mas ele lamber o nosso sangue não significa dizer que nós estamos perdidos ou derrotados. Pessoas estão receosas, não porque a nova ordem mundial, as nações se movimentando, vai ter uma crise econômica mundial, vai ter uma guerra, uma terceira guerra mundial, o mundo está caótico, esse mundo, claro. Não sejam pegos de surpresa, tudo isso é escritura. Tudo isto nos foi dito na escritura. Não há razões para temer. Aqueles que estão em Cristo são mais do que vitoriosos. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho. O sangue do Cordeiro que redime os servos é também a palavra do seu testemunho. A palavra testemunho em grego aqui é martiria, significa morrer. Ou seja, quando o crente morre fiel a Deus pela sua fé, é vitorioso. É mais uma derrota de Satanás. Então, por isso festejai os céus e vós os que neles habitais. No céu tem felicidade porque o diabo e os seus demônios foi expulso. Mas na terra, desespero, agonia e dor. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Qual é esse pouco tempo que resta ao diabo? Que pouco tempo lhe resta? Se vocês observarem Daniel capítulo 9, fala sobre os 70 setes, que na tradução ficou semanas, 70 semanas de Daniel. Nós estamos no último sete, chamado de semana de Daniel, e nós estamos no período da pregação do Evangelho, na era da igreja. Esse período, para Deus e para nós, parece longo. E é triunfante, onde a igreja é perseguida, mas o Evangelho prospera. E nós podemos pregar o Evangelho em qualquer lugar e nada poderá resistir à pregação do Evangelho.
Nem o diabo, nem os seus demônios, nada poderá resistir à pregação do evangelho e à marcha da igreja. Mas a última parte do 7, ou semana de Daniel, é a era do mal. Ou seja, é o surgimento do anticristo, do falso profeta, a grande meretriz. E, de alguma forma, vai ter a perseguição, o engano, a sedução para com a igreja. Esse tempo é abreviado, senão os eleitos não se salvariam. Esse tempo é abreviado, tanto em Deus quanto para nós, que é o tempo do mal. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Por isso ele está furioso. Nunca, talvez, ficaremos sabendo se o vírus é natural ou conspiracional. Se foi feito pela China e espalhado pelo mundo. Talvez fiquemos sabendo, talvez não. Mas tudo isso, por trás, é influência do diabo. É influência do diabo. É a sua fúria, a sua ira. Contra Deus, contra a igreja e o seu Cristo. Aqui nós vimos as quedas de Satanás. As derrotas de Satanás. Em primeiro lugar, Satanás imaginou que matando Jesus na cruz o venceria. Pelo contrário, ali foi a sua morte, a sua derrota de Satanás. Voltou ao céu, mas não se achou mais lugar lá, porque ele foi expulso. E agora ele parte para destruir os crentes, quando na verdade, matando os crentes, ele é derrotado. Porque os crentes são salvos. Então, não devemos ter medo, pavor ou desespero. Em relação a Satanás, nós temos que ter dois posicionamentos errados. O primeiro é superestimar. Dizer que Satanás tem poder demais, que ele é superpoderoso, é superestimar. Dar a ele o que ele não tem. A autoridade, o poder, a força que ele não tem, que só pertence a Deus. Isso é superestimá-lo. E por outro lado, subestimá-lo. Dizer que ele não tem força, ardis, estratagemas, que não persegue, que não ludibria, que não engana. O que não é verdade. O nosso mundo está sendo influenciado por demônios. E tem muitos crentes que querem ficar aqui para sempre. Não. Aqui não é nosso lugar. Então, o dragão ataca a igreja. Versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão. Agora persegue a igreja do Novo Testamento. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia. Isso significa libertação, proteção, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, metade de um tempo, fora da vista da serpente. Ou seja, Deus protege a igreja. A igreja está protegida por Deus. Nada poderá deter a marcha da igreja, porque a igreja está protegida por Deus. Versículo 15. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. É disso que o texto está se referindo. Ele está se referindo ao povo de Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento em continuidade. Da Antiga Aliança e da Nova Aliança. É o povo de Deus na sua totalidade. É o remanescente fiel, que é perseguido por Satanás do começo até o fim. É claro que momentos que antecedem o fim, essa perseguição se intensificará.
E devemos estar preparados em relação a isso e não ser iludidos. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é a igreja, que somos nós. Versículo 18. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Então o dragão, o diabo, Satanás, derrotado na terra, derrotado no céu, derrotado na terra, derrotado pela cruz de Cristo, derrotado pela entronização de Cristo, foi expulso do céu, veio à terra para derrotar os crentes, pela fidelidade e pela palavra do testemunho. Quando Satanás mata os crentes, Satanás é derrotado e os crentes vitoriosos. Então Satanás persegue e ataca a igreja, mas Deus livra, protege e guarda a igreja nesse período da era do Evangelho. Mas Deus vai tirar essa proteção na era curta do mal. E os crentes serão perseguidos, espoliados, mortos, torturados pelo anticristo. E agora o diabo vai chamar 2 aliados. A besta que sobe do mar, o poder político, o anticristo do primeiro século, talvez Nero Dominiciano, e o anticristo escatológico final. Logo em seguida, a besta que sobe da terra, que fala como cordeiro, mas tem voz de dragão. O falso profeta. Então, o diabo persegue, tortura e mata, mas é derrotado. Então ele chama o seu primeiro aliado, a besta que sobe do mar, o anticristo, para perseguir, bater, espoliar, matar os crentes, a igreja. Logo em seguida, chama o falso profeta para seduzir, enganar a igreja. E a meretriz, para prostituir a igreja. Mas tudo isso é completamente debalde, porque a igreja do Senhor Jesus é vitoriosa. É vitoriosa. Nós meditamos aqui a respeito desse grande sinal. Depois dos 7 selos e das 7 trombetas e antes das 7 taças. Capítulo 15, versículo 7. Capítulo 16. Intervém uma visão potentosa. Uma mulher, primeira das 7 personagens mencionadas no capítulo 12 e 13. Cada uma destas toma uma parte nesta visão de lutas e conflitos. Primeiro a mulher, que simboliza o povo de Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento em continuidade. Dessa expectativa nasceu Jesus, viveu, morreu, foi sepultado, ressuscitou, foi assunto aos céus, está entronizado, derrotou Satanás na cruz. Ao ser entronizado, Satanás foi expulso, porque perdeu na terra e no céu, volta à terra para perseguir seus seguidores, ataca a igreja com perseguição, engano e sedução, mas a igreja resiste e é triunfante e vitoriosa. Esse é o ponto aqui. Os ataques do dragão contra a igreja. Todos eles foram frustrados. Inúteis. Porque o nosso inimigo foi vencido. E nós somos vencedores em Cristo Jesus. A igreja jamais poderá ser detida.
e o evangelho jamais poderá ser desfeito, porque nesse período ninguém vai deter a marcha da igreja, nem a pregação do evangelho. E nós estamos aqui diante de Apocalipse capítulo 12, que se refere aos nossos dias, dias de isolamento ou prisão domiciliar, de uma quarentena forçada, a economia em colapso, a saúde também, o mundo em conflito. Tudo isso está acontecendo e vai se intensificar. Estamos no tempo do fim. Está próxima a nossa redenção. O que nos falta agora é a grande apostasia, o surgimento do anticristo, a perseguição à igreja, ou seja, a grande tribulação. E então o Senhor Jesus virá a segunda vez e nós estaremos para sempre com Ele. Isso é a certeza e a convicção que nós temos. Satanás foi derrotado. Apocalipse capítulo 12 fala das derrotas de Satanás. O nosso inimigo foi derrotado. Então ele chama dois aliados: o anticristo e o falso profeta, para perseguir a igreja. Mas esteja de aviso. Nós já falamos aqui sobre Apocalipse capítulo 13. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra lida, explicada e aplicada. Perdoa os nossos pecados, iniquidades e falhas. Tem misericórdia do nosso país. Ajuda a tua igreja e nos capacita para pregar o teu evangelho com grande poder. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.